Muito bom dia, amados irmãos. Deus nos tem concedido vida e nos dado a oportunidade de falar um pouquinho mais do seu amor e daquilo que Ele deseja para nós. Bem, vamos diretamente ao nosso assunto para que a gente não tenha que correr, acelerar e fazer tudo no tempo certo. Vamos falar sobre algo terrível, que tem raízes profundas e que é difícil se desligar desta coisa, chamada de idolatria. Então há muitos conceitos a respeito do que vem a ser idolatria. Então, um dos mais conhecidos é tudo aquilo que fica entre você e Deus. Então se torna um ídolo. Você prefere dar crédito àquilo do que a Deus, parecendo que eles têm mais poder do que Deus, né? Bom, dentro do mundo da teologia, eles dizem que a primeira manifestação da idolatria se deu com Israel no Egito. Mas não é a Bíblia que diz isto. São cálculos que as pessoas às vezes fazem porque está ali explícito, né? Por que eles dizem assim? Porque fizeram uma idolatria material, de se apalpar. Moisés falou sobre isto, que os filhos de Israel fizeram um bezerro de ouro. Então ele diz, quando ele estava no monte, falando com Deus, e eles então se precipitaram, porque eles queriam um Deus que eles pudessem ver, palpar. Esse Moisés, a quem nos tirou do Egito, pronto, sumiu. Ninguém sabe onde ele está, não dá notícias dele. Então vamos aqui esperando a manifestação, vamos dar um jeito. Então fizeram bezerro de ouro. Então Moisés escreveu assim: ele desceu do monte, e quando ele chegou ali, e olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhais feito um bezerro de fundição, cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as duas tábuas e as arrojei em ambas as minhas mãos e as quebrei aos vossos olhos. Agora, o Senhor ficou irado por causa daquilo. O Senhor se irou contra Arão para o destruir. Moisés orou por ele ao mesmo tempo e Deus não o matou. Aí no verso 21, ele diz: Porém eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, e o queimei a fogo e o pisei, moendo bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Moisés lembrando Israel de seus feitos na jornada. Mas paixão, um dos significados da idolatria, pode se tornar uma idolatria. Por causa de uma paixão, renuncia-se à verdade. Outro, veneração. Você venera algo mais do que Deus? Então, se nós olharmos o significado aí, algo entre você e Deus, o primeiro ato de idolatria
aconteceu em Gênesis capítulo 3. Quem foi mais venerado ali? Deus ou Satanás, a antiga serpente? Ela colocou entre ela e Deus a conversa fiada da serpente. Então ela venerou, admirou mais a serpente, mais as palavras da serpente, do que a Deus. Então vejam bem que o ídolo físico, uma estátua, uma pintura, um quadro lá na parede, não farás para ti imagens de escultura, uma foto. Se nós lermos Ezequiel, nós vamos ver que o povo, as escondidas, eram cheias de pintura no templo, escondidas, de animais, de gente. Agora, a idolatria não é fácil de você sair dela, porque ela vai mexer com os seus sentimentos, ela mexe, para você abandonar. Então eles veneraram mais a serpente do que a Deus. Ali no caso de Moisés, já é no livro, eu estou lendo Deuteronômio, capítulo 9, começando no verso 16. Ali eles fizeram algo físico, apalpável. Cada um deu do seu ouro, que saíram do Egito com bastante ouro, e fizeram ali uma imagem de escultura. E aquilo então, eles passaram a adorar aquilo, pensando: eis aí, Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Deus se irou com aquilo. Moisés intercedeu pelo povo. Mas cada coisa tem sua consequência. Notou? Cada coisa tem sua consequência. Só existe um meio de escapar. Mas mesmo assim, tem um preço. Hein? Tem um preço a ser pago. O arrependimento, seguido da confissão de pecados. Arrependimento sincero. E quem que provoca este arrependimento no coração da pessoa? Jesus disse, que é João 14, 16, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, levando ele ao arrependimento. Agora, qual foi a idolatria de Judas? Judas também amou alguma coisa mais do que a vida. Paulo fala sobre isso. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Leia o que é isto? Capítulo 10. Vejam bem. Ele vai dizer que a idolatria, a avareza, é a idolatria. Ele vai mostrar isso para nós. A avareza é idolatria. Mas é em Colossenses, creio que capítulo 3, verso 5. Olha, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então vamos colocar mais uma coisa aqui, como que significado de idolatria. Sinônimo, né? Antônimo seria o contrário, sinônimo de idolatria. Avareza. E esta avareza, ela ficou provada que ela afasta o homem de Deus na parábola do jovem rico.
Bom, a gente vai citar o que está na Bíblia. Não vou procurar fatos extrabíblicos para mostrar o que causou a avareza. A gente até poderia fazer isso para combinar com as Escrituras. Pessoas ávaras, que amavam o dinheiro mais do que a si mesmos. Porque tem pessoas que amam o dinheiro mais do que a si mesmos. Você deve conhecer pessoas assim, não estou exagerando. Preferem morrer na miséria, tendo fortunas na mão, para não gastar. Porque aquilo se apodera tanto da pessoa, a domina tanto, e ele se torna tão avaro, tão avarento, que ele prefere perder a vida do que dar os anéis. Não, que vá os anéis, que fiquem os dedos. Mas não acontece com todos. Não é que você não vai valorizar seus anéis, o seu trabalho. Não é isso. Deve-se valorizar o fruto do seu trabalho, a sua mão. Mas preferir perder os dedos do que os anéis se torna uma idolatria. Então todos conhecem a história do jovem rico, que é sempre citada. Tudo que está escrito na Bíblia deve ser sempre citado. Paulo chegou a: não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Não é mais importante eu citar as Escrituras 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes do que eu começar a falar por mim mesmo? É segurança para vós, porque é certeza. Então, a idolatria, você não escapa fácil dela. E essa idolatria do ídolo, da imagem ali, de pau, de ferro, de cobre, seja de barro, pintada ou não pintada, com roupa ou sem roupa, essa é fácil de você percebê-la, ignorá-la. Mas esta idolatria que está dentro do coração, viu? Valorizando mais um homem do que Deus. Mesmo se aquele homem estiver fazendo tudo errado, você valoriza ele mais do que a Bíblia, mais do que a palavra de Deus. É uma idolatria. Então, tudo isto nós devemos tomar como exemplo. Agora veja, a parábola do rico insensato. Tem-se a parábola do mordomo, do jovem do mancebo de qualidade, agora do rico insensato. Disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, Jesus então diz a eles: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Salomão escreveu: quem ama o dinheiro jamais, nunca se satisfará com ele. Sempre será pouco. Ele sempre vai estar apertado, viu? Escuta aí. Ele sempre vai estar apertado. Ah, mas está tão difícil. Que mentira! Difícil, está tão fácil as coisas. A avareza leva ele a dizer que está difícil. Além de ser avarento, torna mentiroso. Estão vendo? Derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma,
E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O avarento não é rico para com Deus. Então veja o perigo dessa coisa chamada avareza. E é tendência humana. É tendência humana. Não tem como nós estamos sempre perigoso a entrar nisto. Porque a gente quer sempre guardar. É para o futuro. É para o futuro. Porque bem sabeis que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém se engane, e ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então não podemos esquecer disto. E é difícil escapar da idolatria. Chega quase que você pode dizer assim, um idólatra uma vez, sempre idólatra. Foi difícil, Israel nunca escapou da idolatria. Escapa por tua alma, disseram os anjos a Ló. Escapa por tua alma, escapa destas coisas malignas. Volte para a palavra. Fuja desta idolatria a homens, a pregadores, pastores, profetas, seja lá quem for. Fuja disto. Volte os seus pensamentos, volte os seus desejos, volte os seus olhares somente para Deus. Olhar somente a Ti, Senhor. E tudo que você colocar entre você e a palavra de Deus, que é a Bíblia, é idolatria. Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém.